Muito bem. O nosso, o, Tá no, bom. o nosso item desta semana, João, é o segundo condicional, o second conditional. Então, de certa forma, vocês já fizeram contato com ele, né, pelo exercício da semana passada, pela atividade da semana passada. Mas a gente vai discuti-lo um pouco em detalhes esta semana, tá? Então, o segundo condicional, ele é estruturado no passado, né? A gente utiliza na estrutura dele o passado, tá? O tempo verbal passado. Porém, aquilo que ele expressa se refere à situação no presente. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque embora ele seja semelhante ao português, a gente não pensa muito dessa maneira no português, tá? Então, quando a gente utiliza o segundo condicional, nós estamos fazendo uma hipótese com relação a uma situação que é de hoje, que é presente, tá? Mas como ela é uma hipótese, a ideia é de uma situação que não vai se concretizar, quer dizer, ela é contrária ao que acontece na realidade, entendeu? Na realidade presente, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque na hora de escrever a frase, a gente usa o passado, tá? Ou vamos dizer assim, a gente usa uma ideia de passado. Mas aquilo que a gente está expressando é em relação a uma situação, a um contexto que existe hoje, no presente, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que eu dissesse assim, ó. If I had a job, I could travel more. Então, olha, had é o passado de have, tá? E aí, could travel é uma ideia de probabilidade irreal, né? Então, o que é que eu quero dizer aqui? Olha, if I had a job, a frase está no passado, mas a minha situação é eu não tenho um emprego. Então, por que eu disse que é semelhante ao português? Porque em português você diria assim, se eu tivesse um emprego. Qual é a realidade? Você não tem um emprego, tá? Então, isso em português é o subjuntivo, tá? Que nós utilizamos com as orações subordinadas adverbiais, tá? Condicionais. Então, se eu tivesse, if I had a job, mas qual é a realidade? Eu não tenho um trabalho, eu não tenho um emprego. Então, eu estou conjecturando, né? Eu estou fazendo uma hipótese. É uma situação imaginária. Eu estou imaginando. Mas essa imaginação se refere a uma situação hoje. Então, eu não tenho emprego. I could travel more. Quer dizer, eu viajaria mais. Eu poderia viajar mais. Então, qual é a realidade? Eu não tenho um emprego e eu não posso viajar mais. Certo? Então, if I had a job, I could travel more. Então, a gente estrutura a oração no passado, mas a gente está se referindo a algo no presente, tá? Então, essa é a ideia. A gente expressa algo imaginário, tá? É uma situação hipotética, mas no presente, tá? Um outro exemplo. If I worked less, quer dizer, se eu trabalhasse menos. If I worked less. Qual é a realidade? Eu não trabalho menos. Quer dizer, eu trabalho muito, né? Então, if I worked less, eu estou criando uma hipótese em cima da realidade. E esta realidade, ela é contrária à minha hipótese. Então, if I worked less, my life would be more fun. Minha vida seria mais divertida. Então, qual é a realidade? Eu trabalho muito, quer dizer, eu não trabalho menos, e a minha vida não é divertida, ela não tem graça. E a minha hipótese qual é? Se eu trabalhasse menos, a minha vida seria
mais alegre, né? Mais divertida. Então, o segundo condicional, ele expressa uma hipótese, tá? Em relação de uma situação que é presente, que é de hoje. E isso é contrário à hipótese, porque eu estou realmente conjecturando, fazendo uma hipótese, né? Eu estou imaginando algo com relação a uma situação que é do presente, tá? Então, if I had a job, se eu tivesse um emprego, qual é a verdade? Eu não tenho um emprego. I could travel more. Eu poderia viajar mais. Eu não posso viajar mais. Essa é que é a verdade. Mas eu fico imaginando, né? Eu faço uma hipótese em cima da realidade. Então é por isso que a gente costuma dizer que o segundo condicional, ele é contrário ao fato. Você faz uma hipótese, tá? Que é contrária à realidade. Então, a realidade é uma, você faz uma hipótese contrária, tá? Então, a gente costuma dizer que a situação é irreal, que o segundo condicional, ele expressa uma condição irreal, mas é uma condição irreal no presente. Então, é preciso ter cuidado, porque a estrutura é no passado, tá? Mas o contexto, a referência é a algo no presente, tá? E aí a gente tem uma situação especial, que é quando a gente está usando o verbo to be, tá? O verbo to be, no segundo condicional, ele não muda, ele é sempre were, tá? Então, aquela forma de was, ela não é utilizada no segundo condicional. Mesmo que você diga ou use o pronome I, ou o pronome he, ou o pronome she, na verdade, todas os pronomes pegarão, né, receberão a forma were. Então, não se utilizará a forma was para o segundo condicional, tá? Então, por isso eu coloquei essas observações aqui, ó. Quando usamos o verbo to be no segundo condicional, a forma é sempre were. Aí vem um exemplo. If she were rich, I would marry her. Então, isso aqui é uma hipótese, olha. Se ela fosse rica, eu casaria com ela. Então, ela não é rica. E eu não vou casar com ela. Então, a hipótese é contrária à realidade, certo? É uma situação hipotética, tá? Uma conjectura. Se ela fosse rica, mas ela não é rica. Essa é que é a verdade, tá? Eu casaria com ela. Então, ela não é rica e eu não vou casar com ela. Isso seria o verbo to be usado na mesma situação regular que nós já vimos lá em cima. Porém, quando a gente usa o verbo to be neste segundo condicional, é normalmente para expressar conselho, tá? Então, esse fosse aí, tá? É utilizado muito, no inglês pelo menos, para expressar conselho. Então, por exemplo, if I were the teacher, se eu fosse o professor, claro que eu não sou o professor, essa é a verdade, mas a expressão aqui é de uma recomendação, uma opinião, um conselho. If I were the teacher, I would reconsider the homework dates. Claro, eu não sou o professor e ele não vai considerar as datas, ele não vai reconsiderar o trabalho. Mas isso aqui, tá? Ele expressa um conselho. Então, olha, se eu fosse você, eu pensaria duas vezes, tá? Então, a realidade, eu não sou você e nem vou pensar duas vezes. É o contrário. Mas a ideia aí é a de um conselho. Então, é nessa situação, é nessa forma, né? É nesse contexto que a gente utiliza o segundo condicional, tá? Precisa ter um pouco de cuidado só com os modais, tá? Porque ele é um modal simples, como era lá no primeiro condicional. Mas os mais frequentes aqui são would, should, could e might. Certo? Então, esses são os mais frequentes no segundo condicional.
Essa é a ideia do segundo condicional. Perguntas? Alguma dúvida, gente? Professor, eu vou ter que pensar nesse sentido de que é ao contrário, algo negativo, quando eu usar esse exemplo. Negativo? Não entendi. Tipo aquela coisa de que eu falo, por exemplo, ali no primeiro, que é if I had a job, Uhum. sempre na questão de é negativo, que eu não tenho, o que eu estou querendo dizer, A frase do segundo condicional ela é sempre contrária à realidade. Então, se você usar o verbo na afirmativa, a situação é negativa, quer dizer, a realidade, tá? Então, if I had a job, o que é que significa isso? Que eu não tenho um trabalho, eu não tenho um emprego. Aí eu fico pensando aqui, né? Eu fico meditando, se eu tivesse um emprego. Agora, quando você usa o condicional na negativa, lá a situação real, a realidade é afirmativa. Então, ela é sempre contrária, tá? então quando eu for usar de fato o negativo, quer dizer que eu tenho sim, então, né? Sim. É Ah, exatamente semelhante ao é que eu... igual ao nosso hoje não, né? Hoje Ah, não. E, na verdade, a gente está falando, ok, tudo bem. você está fazendo uma hipótese, tá? Que é contrária à realidade. Entendeu? Entendi. Então, se você dissesse assim, if I like it, maniçoba, então, se eu gostasse de maniçoba, qual é a verdade? Você não gosta da maniçoba. Agora, se você dissesse assim, if I Entendi. didn't like maniçoba, se eu não gostasse de maniçoba, qual é a verdade? Você gosta de maniçoba. Então, Saquei. Entendi. a hipótese do segundo condicional, quer dizer, aquilo que você diz como segundo condicional, será sempre contrário à realidade. É por isso que a gente diz que é uma situação hipotética, tá? É apenas na sua imaginação. E se você observou, é exatamente o subjuntivo do português. E a frase é exatamente igual. É semelhante, no caso, né? O sentido dela é semelhante, tá? Entendeu, João? Tá certo. Entendi, professor. Obrigado.